Bom, entrando aqui em Montevidéu, tá certo que a gente está entrando pela praia, né, pela orla, então a visão é outra. Ele está no início ainda, a gente não conhece Montevidéu, vamos conhecer junto com vocês. A orla nesse trecho é uma área simples, né? Guardadas as proporções, não tem nada a ver com o que nós vimos anteriormente, né? Então, uma pista, mato lateral, não tem grandes casas, estrutura. Vamos ver um pouco mais à frente se essa paisagem acaba mudando, vai mudar. A ideia é que tem um parque dentro de Montevidéu e estava vendo em Uberlândia, teve pessoas que ficaram lá. A última postagem foi do ano passado, então vamos ver como é que é o local. Se for legal, vamos tentar achar um outro. Não vimos muito o camping, então um camping com estrutura, procurei e não consegui achar, não tem marcação. Vamos ver aí como é que a gente vai tentar se estabelecer. Ver todo o centro histórico, a parte mais antiga de Buenos Aires está aqui, ó. Montevidéu. Aliás, Montevidéu. Já tô trocando. Pelo jeito tem tempo de ônibus. Olha o cara de óculos ali. De olho na gente. O cara. Mano, todo mundo vai olhar o nosso carro. Você tá. Eu quero sair desse Não é beco. Nosso não é um carro comum. Isso é esquisito, parece o centro velho de São Paulo. Fechado. Não, aqui ó. Esse daqui é o Teatro Solis. Esse teatro é super famoso. Como é que é? Vou parar aqui, ó. Eu acho que pode aqui na frente desse carro pra gente tirar, porque aqui tem uma praça, ó. Esse Manuel também estava gravando você não ficando pra cá. Eu acho que cabe os dois. Bom, pessoal, aqui nós estamos em frente ao Solis, um dos centros, ou seja, um ponto turístico aí, bastante famoso aqui em Montevidéu. A gente tem inclusive que fazer agora nesse horário, por acreditar que o trânsito nas ruas vai ser mais tranquilo. Então, o Teatro Solis, aqui em Montevidéu. Os carros estão parados aqui, certo? E vamos dar um pulinho ali. Praça. Bom, pessoal, estamos aqui na praça onde tem vários prédios históricos. Mostrar o Instituto, o meu mais técnico, ser o nosso BNT. Tem estruturas que são tão enormes, ó, que como eu estou com a câmera normal, minha lente eu não consigo nem enquadrar, tão grande que é.
tentando me afastar aqui, ó, para poder. Mas ó, super alto. Construções lindas, antigas. Aqui tá o seu Etevaldo, que trouxe queijo de Minas e tá vendendo aqui um monte de lugar. Olha só, pessoal. Uma coisa interessante que eu tô falando, que eu falo com vocês, talvez não dê uma lente para o campo, mas eu achei interessante a lua aqui, o corte dela é reto, ou seja, ela está numa vertical exata. Aqui ela está parecendo como cheia, mas ela está num corte vertical, super interessante. É para nós ela parece diferente. Olha só, querido. Aqui, pessoal, calçadão. Esse calçadão tá lotado de obras de artes, né? Lógico que são épocas, né? Muito legal. E a gente também na praça, ó. E dentro aqui na praça, né? Tem um portal, a maioria dos pontos turísticos, né? Históricos, né? Assim, se encontra aqui. Olha o portal, muito legal. Show de bola, bonito pra caramba. Presencialmente deve ser muito mais bonito. Estamos na rua ainda, passeando pela cidade de Montevidéu. E pelo jeito teve show aqui há algum tempo. Aqui pelo visto é uma outra praça. Vai ser a nossa primeira parada de policial. Não sei. Interditado, viu? Estão fazendo manutenção. Tenta colocar aqui no meu vier aqui também. Fechar tudo. Aí pessoal, aqui é o centro. Nós optamos por sair no final da tarde, à noite, no centro. Primeiro porque o trânsito aqui é pesado, é caótico. Segundo, né, tem uma iluminação melhor. Então, por isso que optamos por isso. Tá andando nesse horário. Na escuta. O que aparece aqui é 452 quilômetros. Rosou. Rivera, Uruguai. Até que pode, acho que Rivera, pode. Uruguai, pagando 6 horas Oi? e 45.
achou que a gente estava gravando lá, que dá 400 e tanto se for, nunca que aparece aqui. Grande, 6h31. Estamos sem luz aqui em Montevidéu. Tem Montevidéu? Estamos sem luz. A luz aqui que só tem, pelo que eu tô vendo, é só da sinalização. Os prédios, a energia é separada. Nesse bairro aqui tá tudo escuro. Você sabe onde você tá indo? Bom, acordamos hoje aqui num parque em Montevidéu. Ontem chegamos aqui tarde. Estava tudo escuro, né? Mas inclusive usei a iluminação na caminhonete. E um vento gostoso, uma brisa deliciosa, fresquinho, porque aqui é região mais fria, né? Muito gostoso. Dormir, uma delícia. Bem no meio do bosque. A gente já tinha feito uma refeição aqui ontem quando chegamos. Aí depois saímos. Vamos conhecer algumas praias aqui, o centro da cidade. E chegamos tarde, bem tarde. E aí acabamos dormindo aqui, os 2 carros. Geralmente quando a gente dorme assim num lugar, tá em 2 carros, barraca de teto, a gente tem o hábito de fazer assim, uma traseira com a outra. Fica mais tranquilo, mais junto. Esse aqui era um ponto de Overlander, né? Marcado lá na Overlander. Então a gente dormiu aqui. As viaturas. É importante, eu carrego no carro, né, uma estrutura de iluminação fixa nela, que facilita pra caramba quando você chega num determinado lugar à noite, ou se você atolou, ou se você precisa dar socorro para alguma viatura, algum carro, né? Então tem farol, né, faróis de LED direcionáveis que iluminam para várias direções, né? Então isso permite aí ter uma mobilidade e energia de iluminação muito boa. Fora o dianteiro, né, fixo, né, tem 2 laterais que são móveis e mais iluminação traseira também LED. Assim consegue ter uma iluminação de 360 graus no carro, me iluminar para todos os lados, né? Isso é sempre bom. Bom, pessoal, aqui em Montevidéu durante o dia, olha a quantidade de prédio. Ontem nós passamos aqui, deu para gravar direito por conta do sol, né? O sol se põe nessa direção, então a iluminação tinha como fazer a gravação por conta disso. Mas olha o número de prédios. Está mostrando agora também para o Ivanês. Uma coisa interessante aqui é o seguinte: a quantidade de câmeras de vigilância é enorme nos postes e elas são pequenas. Você acaba nem percebendo muitas vezes. Você passa e não se dá conta. Muito bem vigiado e monitorado.
eles trabalham com três tipos de câmera na realidade. Uma é aquelas compridas, né, que a gente vê muito aparecendo em prédio. Eles usam bastante dessa. Usa uma redonda e multidirecional, eles operam do ponto onde eles estão. Então ela vira 360 graus, faz zoom, é um canhão. Outra é italiano? E a outra, ela são umas pequenas, parece um disco que eles colocam. Você não percebe quase ela no poste. Então assim, você conta aí, não fica 10 postes sem ter um equipamento de vigilância. Uma coisa incrível. Pelo menos aqui na orla a coisa é bem fechada. Evaldo, diga. Não copiei, você viu o motoqueiro aí, acho que é italiano, tá? Uma bandeira da Itália, escrito Itália. O pessoal tá indo pro... Qual é o nome lá da cidade, amor? Hã? Não, Colônia não, aquele que cai neve lá, como é que é? Ushuaia. Estão indo pro Ushuaia. Nós fomos pro final do país, eles estão indo pro final do mundo. Bom, pessoal, ainda aqui fazendo uma orla enorme, né, de Montevidéu. Nós paramos para tomar um café e aí o que aconteceu? Uma coisa interessante. Eu entrei meio rápido, né? Fico olhando pela minha volta. E aí eu contei no ambiente mais ou menos 14 câmeras de segurança, de vigilância, mais um segurança interno. E aquilo me deixou curioso. E eu não resisti e fui conversar com o segurança. E aí o segurança estava me falando que eu perguntei
se aqui é tranquilo, né? E ele disse que não, que era complicado. Ou seja, o nível de furto, essas coisas aqui, né, é meio grande. Porque eu falei, eu vejo tudo câmera em tudo quanto é lugar, eu falei, como é que pode um negócio desse, né? E aí eu falei, como, né, é curioso. E aí eles me falaram que não, que realmente tem as câmeras e tudo mais, mas é complicado. Eu perguntei para ele se era só a questão da beira-mar e tal, e ele me falou que não, que isso é geral. E na cidade, por centro também. E aí eu também perguntei, né, para ele, todo horário, ele falou que à noite é pior. Embora aqui, para ser sincero, porque assim, transmite um ar de segurança. Eu não sei se é em função das diversas câmeras de vigilância, a gente não vê policial, né? Então não sei se é tudo eletrônico, monitorado tudo eletronicamente, mas a gente não vê policial. Então, não sei se era por isso que dá essa impressão de segurança, né? Mas ele falou que ele usou o termo bravo, né? E é bravo. Então, fica a dica aí. Não, confesso para vocês que eu me senti seguro, né? Então, talvez questão de padrão de definição de segurança. Mas coisa diferente. E aqui nós estamos passando pelo porto, tá? Né? No porto, embarcações, os carros, se eu não me engano é por aqui que são despachados para Buenos Aires, né? Quando vai, entra no túnel aqui. Então é nesse porto que é enviado. Apesar que por aqui fica mais longe, né? Mas salve, pessoal. Segundo intervalo, lá em Minas não tem isso, só tem queijo.